Então, o Papa Pio XI decretou, né, ele instituiu essa festa, e depois do Concílio Vaticano II, essa festa foi colocada para encerramento do ano litúrgico, para que a gente pudesse pensar nisso, né? Então, vocês imaginem que a leitura de 1925 é absolutamente atual. Você imagina se ele fosse ler 2022, acho que o Papa não sobreviveria, né, de ler 2022, na situação do ser humano hoje, né, do abandono a Deus, né? Então, foi nesse contexto que se criou, porque tudo tem uma história, né? A gente tem que saber por que existe isso, né? E isso para nós é um convite, né, diante do encerramento de um ano, do ano litúrgico. Na verdade, para nós é uma análise, né? É para a gente pensar na nossa vida se de verdade a gente tem por escolha, né, o senhorio de Jesus na nossa vida. Isso é uma escolha, né? Nós podemos vir de famílias tradicionalmente cristãs, católicas, mas ninguém pode nos obrigar a uma decisão que é absolutamente pessoal. Então, isso é uma coisa linda, porque no nosso batismo, Deus começou um processo da nossa santificação. Mas isso depende de nós querermos fazer disso uma verdade ou não. Porque quando a gente é colocado a caminho, a gente não faz uma opção por Deus, pelo senhorio dele, uma só vez na nossa vida. Assim como Maria não falou sim uma vez só a Deus, mas ela falou sim do momento do nascimento até a cruz, até o Calvário, nós também temos que repetir para Deus esse senhorio, temos que assumir o senhorio de Deus na nossa vida. E isso não é um processo simples, porque a gente trava a partir desse momento uma luta interna, uma luta. Como é que eu assumo, né? Como é que a cena da crucificação, vocês imaginem, Jesus crucificado entre dois ladrões, fico imaginando todos os personagens que estavam ali, que estava Nossa Senhora aos pés da cruz. Eu fico imaginando, quando eu penso nela, a impotência dela diante do mal. O que ela podia fazer naquele momento? A impotência. A única coisa que ela podia fazer era associar o coração dela, o sofrimento dela ao dele. Por isso ela é corredentora. Era o que ela podia fazer naquele momento, né? Ela ficou ali com ele, confiando em Deus e repetindo, provavelmente no interior dela: eis aqui a serva do Senhor, faça segundo a vossa vontade. É igualzinho a gente reage hoje. É igualzinho. Qualquer perda, como diz Santo Agostinho, quer conhecer o caráter de alguém, dê o sofrimento, e você verá aonde ela está instalada. E nós mostramos exatamente onde estamos, que a primeira pergunta que a gente faz para Deus, apesar dele não ser o Senhor, é: por que você fez isso comigo? Ele é o Senhor, né? Então, quanto que a gente precisa ver isso, né? E quando a gente vê os soldados, os sumos sacerdotes, zombando dele, e dizendo a ele: se tu és o Cristo, você sabe o que significa Cristo? Vocês sabem? Cristo é ungido. Então, todo rei, ele tinha que ser ungido. A primeira leitura de domingo não era Davi, que estava sendo ungido como rei. Então, Cristo é ungido. Então, todo rei do povo de Israel era ungido. Vocês imaginem como é que eles iam aceitar que ele era ungido numa cruz? E zombavam de Jesus: se tu és o Filho de Deus, faz isso. Esse é o nosso dilema, gente. O dilema do ser humano é esse. É nós diante de Jesus: se tu és o Filho de Deus, então só faz isso para me acreditar. Quantas vezes nós desafiamos Deus? Se tu és mesmo Deus, se você me existe, então faz isso para mim. Perdemos a noção. Esse é o dilema do ser humano. E eles falam: não, porque nós achamos que se o Senhor for Deus mesmo, o Senhor vai descer da cruz. Então a culpa não é nossa, né? Então nós estamos certos que o Senhor não é Deus. Então você permanece na cruz. É assim.
Eu só vou acreditar se o Senhor fizer.